Então vamos falar sobre a aceleração centrípeta. Observe. Digamos que uma partícula descreva movimento circular e uniforme. Já sabemos que o vetor velocidade, que caracteriza a direção e sentido do movimento da partícula, é tangente à trajetória descrita. Como o movimento é uniforme, o módulo da velocidade VI e VF são iguais. O ângulo varrido pelo raio vetor que tem origem no centro e extremidade na posição da partícula, chamei de ΔΦ. Então, naquele arco de circunferência, as velocidades são tangentes à trajetória e o ângulo varrido em relação ao centro pela partícula é ΔΦ. Vamos prolongar a direção da velocidade final. Sabemos que o vetor VI e VF, como são tangentes à trajetória, devem formar 90 graus com a direção do segmento de reta que passa pelo centro da trajetória, a direção radial. Chamei este ângulo de alfa e este de beta. Sabemos que a soma dos dois ângulos é igual a 180 graus. Então, neste quadrilátero formado pelos pontos A, B, C, D, temos que a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. ΔΦ mais 90 mais alfa é igual a 360 graus. Mas sabemos que a soma de alfa e beta é igual a 180 graus. Portanto, alfa é igual a 180 graus menos beta. Vamos substituir. Aí está. Isolando os termos, descobrimos que o ângulo beta formado pelas direções dos vetores velocidade é igual ao ângulo ΔΦ, varrido pela partícula em relação ao centro. Agora me acompanhe. O corpo, ao descrever a trajetória circular, sofre um deslocamento da posição inicial à posição final, definido pelo vetor d, e sofre uma variação da velocidade vetorial, definida pelo segmento de reta orientado ΔV. Lembre-se, aqui nós estamos subtraindo vetores, vetor VF menos vetor VI. Ligamos a extremidade de um à extremidade do outro, no sentido do subtraindo. Observe que esses dois triângulos são isósceles, já que a dimensão do raio é a mesma no primeiro triângulo à esquerda e a dimensão do vetor velocidade é a mesma, trata-se de um movimento uniforme. São triângulos isósceles e possuem um ângulo comum, logo são triângulos semelhantes. Então, em módulo, o comprimento do vetor variação da velocidade vetorial está para o comprimento do vetor deslocamento da posição inicial à posição final, assim como o comprimento do vetor VI ou VF está para o comprimento do segmento de reta R. Semelhança de triângulos. Agora, vamos isolar o módulo do vetor ΔV. O módulo do vetor ΔV, então, será o módulo do vetor velocidade sobre o raio vezes o módulo do vetor deslocamento. Vamos dividir ambos os lados da igualdade pelo intervalo de tempo em que ocorreu esse deslocamento da posição inicial para a posição final. Então, o módulo do vetor ΔV sobre o intervalo de tempo é igual ao módulo do vetor velocidade sobre o raio vezes o módulo do vetor deslocamento pelo tempo. O módulo do vetor velocidade pelo tempo é o que nós chamamos de aceleração vetorial média no intervalo de tempo considerado. O módulo do vetor deslocamento pelo tempo é o que nós chamamos de módulo do vetor velocidade média. Agora, se fizermos o cálculo desses vetores, aceleração vetorial média e vetor velocidade média, num intervalo de tempo bem pequeno, tendendo a zero, o vetor aceleração vetorial média tende à aceleração vetorial da partícula. E o vetor velocidade média tende à velocidade vetorial da partícula. Então, em módulo, a aceleração vetorial nesse movimento circular uniforme é o produto das velocidades, num certo instante, dividido pelo raio da trajetória descrita. Costumamos escrever que a aceleração vetorial em módulo é módulo de velocidade ao quadrado sobre o raio. Velocidade ao quadrado sobre o raio. Vamos resumir, então, esta teoria. Observe. Resumindo, no movimento circular uniforme, a variação da velocidade vetorial em um certo intervalo de tempo é dada pela aceleração que acabo de determinar. Chamamos essa aceleração de centrípeta.
O módulo da aceleração centrípeta é módulo da velocidade ao quadrado num certo instante dividido pelo raio da trajetória. A aceleração centrípeta é sempre perpendicular ao vetor velocidade num certo instante. Então, se tivermos uma partícula descrevendo um movimento circular uniforme, observaremos que a aceleração vetorial, que nesse caso é a aceleração centrípeta, terá sempre direção radial e aponta para o centro. Direção do segmento de reta que passa pelo centro, direção radial, e sentido para o centro de trajetória. Daí chamarmos essa aceleração de aceleração centrípeta. O movimento circular uniforme, então, é caracterizado pelo fato de ter aceleração vetorial em módulo constante, chamada de aceleração centrípeta. A direção dessa aceleração em cada instante é radial e aponta para o centro. Um erro comum é achar que um movimento uniforme é aquele que não tem aceleração. Isso não é verdade. A aceleração está relacionada ou com a alteração do módulo da velocidade ou com a alteração da direção do vetor velocidade. No caso do movimento circular uniforme, nós temos alteração apenas da direção da velocidade. Daí, a aceleração do movimento ser a aceleração centrípeta.